Vamos lá, pessoal. Tem aqui Thales Gomes falando no podcast Os Sócios sobre, cadê aqui? O verdadeiro problema do Brasil. Eu dou uma chance para você adivinhar qual é o verdadeiro problema do Brasil segundo Thales Gomes. Exatamente. E o PT, hein? E o Lula? Vamos conferir aí. Proibiu a importação. É a mesma coisa, a gente tá repetindo o erro. Vou te redpilar agora. Você tá enganado achando que isso é erro. Isso não é erro. É proposital. É proposital. Porque a esquerda se alimenta da miséria. Ela não pode ter desenvolvimento. Se ela tiver desenvolvimento, não tem esquerda. Sim. Mas você não viu? Procure quem quiser, ou se o editor quiser botar com um vídeo dele falando abertamente. Fala assim, o cara começa a ganhar dinheiro e para de votar na gente, pô. O Lula falando abertamente. Sim. Ele não tem interesse que as pessoas vivam a eudaimônia, né? Que elas se desenvolvam. Né? Que as pessoas sejam mais felizes, que as pessoas ganhem dinheiro, que as pessoas se desenvolvam. Ele não tem nenhum interesse nisso. Porque senão acaba a esquerda. Uhum. A essência da esquerda é manter as pessoas na miséria. Na luta de classes, né? A esquerda é isso, é a luta de classes. Eu contra você. Imagina se as pessoas percebessem que não é o empreendedor contra o funcionário, que é nós dois juntos contra o Estado atrapalhando a gente. Pô, vira muito jogo, acaba a esquerda, né? Então não é erro, tá? Isso aí é proposital. Rapaz, então quer dizer que a esquerda ela quer a miséria, ela não quer o desenvolvimento. E se eu falar para vocês que os dados do governo Lula atual, eles mostram outra coisa, né? Ele falou, por exemplo, que no Brasil a esquerda quer a miséria, a esquerda quer a desigualdade. E esse dado aqui, Brasil tem melhor renda, menor pobreza e menor desigualdade desde 1995. Quem estava em 1995 era o Fernando Henrique, né? Então, assim, os dados contrariam aí essa tese, né? Quando a gente vê aí o Thales falando isso, dá a impressão de que os dados estão negativos, né? Mas não é o caso, não é verdade? Porque se ele falou de prosperidade, se você tem uma renda melhor, você está mais próspero. Se você está menos pobre, você está mais próspero. Se você está numa realidade onde a desigualdade é menor desde 1995, você concorda comigo que a prosperidade chegou. Não chegou como a gente gostaria? Claro que não, a gente sempre vai querer mais, né? Então, assim, quando a gente chega, por exemplo, no fim do ano passado, né, que essa notícia aqui, quando você vai olhar, é de 30 de dezembro de 2025, você vê que o Brasil ele bateu o recorde, né, registrou 49 milhões de empregos formais, recorde da série histórica, né. Lembrando o seguinte, né, gente, quando eu falo emprego formal, eu tô falando disso aqui, tá? Carteira de trabalho, tá bom? Tô falando de carteira de trabalho. Não tô falando de informalidade, tá? Eu sei que tem empregos informais, mas aqui é geração de emprego formal, carteira de trabalho. Recorde da série histórica, tá bom? E a gente chega aqui, por exemplo, nessa matéria, falando sobre... Isso aqui é de 30 de janeiro de 2026, falando sobre 2025. Taxa de desemprego cai para 5,1 em 2025, menor da história. Isso daqui, no caso, é sobre dezembro especificamente. Porém, quando a gente fala a média, aí a média está em 5,6, salvo engano. E aí a gente vê os dados novamente contrariando Thales Gomes, né? Não estamos num mau momento. Não estamos num mau momento. Você veja que aqui o Bolsonaro entrega o governo... o emprego voltou a crescer, a diminuir, o desemprego, na verdade, né? Voltou a diminuir pós-pandemia, acabou mais ou menos por aqui assim, aí o governo foi diminuindo mais ainda, né? O governo Lula, até chegar nesse patamar aqui, encerrou o ano muito bem, obrigado. Então, aonde é que o pessoal está mal? Gostaria de saber. Aonde é? Se a gente for falar de prosperidade, mas aí a gente não tá na Suíça. Pô, claro, né? Nem vamos, né? Cada um tem o seu desenvolvimento, cada um tem a sua história, cada um tem as suas dificuldades. Nós temos que lutar para ser um Brasil melhor. E pelo menos a dados sociais a gente tá bem, né? Ele falou que o Brasil, sob a esquerda, ele é um país miserável, mas a gente vê que os dados contrariam isso. E também temos que lembrar que o Brasil saiu do mapa da fome, né? O Bolsonaro botou, o Lula tirou. No governo Dilma, quando foi juntar toda a conquista do governo Lula 1 e 2, mais a conquista do governo Dilma 1,
O Brasil saiu do mapa da fome em 2014. O Brasil entrou no mapa da fome com o Bolsonaro, que é o país que o Thales Gomes defende, que o Thales Gomes é bolsonarista. E aí, quando chega o Lula, a miséria acaba na média, né? Não é que acabou 100%, mas a miséria acaba na média e a gente sai do mapa da fome novamente por causa de um governo petista. É bom lembrar que o Brasil, junto com o governo Lula, né, no governo Lula, ele transformou o país em um país melhor. O governo, por exemplo, taxou offshore, que possivelmente o Thales é contra, porque ele defende rico, né, como ele. Até faz sentido, né? A classe dele se defende. Só que ele faz de conta que defende a população pobre também, né? Pra não pegar tão mal, aí ele joga essa historinha. Ah, se o rico pagar imposto... Aí ele não falou isso especificamente, né? Mas se o rico pagar imposto, aí o pobre também fica mais pobre porque não tem emprego. É sempre assim, né? É sempre você condicionar a melhora do pobre à melhora do rico. Então, a gente, por exemplo, foi pra cima de fintech. Fintech agora é taxada, é colocado no radar do Banco Central, né? Depois, principalmente daquela operação Carbono Oculto, que a gente viu que muito da criminalidade está ligada a Faria Lima, né? Aí o Haddad foi lá e ó, aí tem que taxar mesmo, né? Aí pode chamar de taxado, que nem ele disse, pra taxar o BBB, né? É Bet bilionário e o outro B eu esqueci. Aí a gente fala também da questão do aumento de investimento da indústria, por exemplo, quando a gente fala da NIB, né? Nova Indústria Brasil. A indústria está avançando, a gente criou, por exemplo, a gente e o PT, né? O Brasil criou, por exemplo, a Bion, que é uma empresa que faz insulina, né? Aí a insulina caiu consideravelmente o valor, fazendo com que o governo conseguisse vender não, né? Que é de graça, né? No SUS. Que o governo conseguisse, mas aí tá vindo pra fora, mas dentro da de graça no SUS, conseguisse ofertar mais e gastar menos, né? Gastar menos nesse processo. E aí tá conseguindo entregar a insulina pelo SUS de maneira bem mais rápida, já que a gente não precisa mais importar. A gente também vem construindo uma indústria mais sólida com investimentos do BNDES, com empréstimos, na verdade, né? Com desembolso do BNDES. Vem aumentando cada vez mais e a Nova Indústria Brasil tem 6 eixos estratégicos. Inclusive, já até comentei sobre isso aqui. Provavelmente vai aparecer um card aqui em cima do Pix. Inclusive, se você quiser mandar um Pix, fica à vontade para ajudar o canal. Inclusive, você também pode curtir, compartilhar, ativar o sino aí depois de se inscrever e hypar o vídeo. E você pode ser membro do canal. E sim, o vídeo acabou agora. Eu agradeço a todos por terem ficado por aqui. Fala aí a sua opinião. O Thales está errado? Ou eu que tô errado? Bem, eu mostrei dados, né? Ele falou aí apenas uma opinião. Então, acho que tá claro quem tá certo aqui, né? Eu espero que você tenha gostado. Defenda o Brasil, defenda o PT, defenda o Lula. Vamos votar no Lula por um país mais próspero, por um país que vai continuar na prosperidade e por um país que vai ficar livre do fascismo. Valeu, até o próximo vídeo.